Fugiremos deste mundo de horror, a tristeza e a dor nós deixaremos, subiremos ao encontro do Senhor, e com Ele para sempre reinaremos. Meus amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus em mais esse dia em que estamos aqui para prosseguirmos a nossa caminhada pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Louva a Deus por sua vida, é o irmão, a irmã que está conosco aí nessa caminhada maravilhosa. Aleluia! Hoje nós vamos ler então capítulo 11 de 2 Samuel. Abramos a nossa Bíblia, se você puder, e vamos então ler mais este capítulo da Palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Verso 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Verso 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Verso 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Verso 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Verso 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Verso 10. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Verso 11. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Verso 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Verso 13. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Verso 14. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja,
e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Verso 16. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Verso 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Verso 18. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Verso 19. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. Verso 20. E sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Verso 21. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o heteu. Verso 22. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo o que o Joabe o enviara dizer. Verso 23. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Verso 24. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Verso 25. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. Verso 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Chegando à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos assim a leitura do capítulo de número 11, aqui de 2 Samuel. E para a nossa meditação hoje, eu quero reler com você o verso de número 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amados irmãos,
irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo mostra o pior momento da vida de Davi, quando ele comete 2 terríveis pecados, adultério e homicídio. O verso 1 nos informa que aquela época era tempo de os reis saírem à guerra. Porém, Davi não foi para a guerra contra os amonitas com o seu exército. Ele optou por ficar em Jerusalém, ocioso em seu palácio. Há um conhecido ditado que diz: mente desocupada é oficina de Satanás. Após um período de soneca, Davi ficou a passear pelo palácio, ocioso. Foi quando ele viu do terraço do palácio uma mulher que se banhava. Era Batseba, esposa de um dos seus soldados, um dos seus melhores soldados, que estaria na lista dos valentes de Davi. Esse soldado chamava-se Urias. Davi deixou de exercer domínio próprio e, demonstrando também abuso de poder, manda trazer Batseba, mesmo sendo informado de que a mesma era casada. Davi se deita com ela e satisfaz seu desejo carnal incontido. Dias depois, Batseba lhe informa que estava grávida. A partir deste momento, Davi passa a lutar de todas as formas para encobrir o adultério. Primeiro, ele envia mensageiro ao campo de batalha para que Joabe lhe enviasse Urias, que era marido então de Batseba. Urias vem a Davi. O rei tenta convencê-lo a ir para casa e estar com a esposa. Se isso acontecesse, o adultério ficaria encoberto, pois aquela gravidez, então, Urias a aceitaria como se fosse dele, filho dele. Urias rejeita a ideia, dizendo ao rei que não se sentiria bem em ir para casa, sabendo que os seus companheiros estavam lá no deserto, no campo de batalha, em tendas, de forma desconfortável. E então ele prefere ficar no palácio junto com os outros trabalhadores e servidores da casa real. Davi então faz uma segunda tentativa agora. Ele embriaga Urias, crendo que este, estando bêbado, mudasse de ideia e fosse para sua casa. Mas não funcionou. Urias, depois da bebedice ali, de toda aquela farra, ele fica junto com os servos do palácio e ali passa a noite. Davi então decide tirar a vida de Urias, para que assim seu pecado não fosse descoberto. Ele envia uma carta para o comandante do exército, Joabe, pelas mãos do próprio Urias, ordenando que Joabe colocasse Urias na frente do combate e o deixasse sozinho para que fosse atingido pelos inimigos e morresse. O plano funcionou e Urias foi morto pelos amonitas. Davi, com a sua consciência até então adormecida, achou que tudo estava bem. Após a morte de Urias, Davi toma Batseba por mulher. Mas o último verso do capítulo nos diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verso 27. Como veremos no próximo capítulo, a consciência de Davi seria despertada
por meio do profeta Natã. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu duplo pecado seriam muito amargas para ele. Amados irmãos, não siga esse exemplo de Davi. Cuidado com a ociosidade. O pecado jaz à nossa porta. Gênesis 4, versículo 7. O pecado bem de perto nos rodeia. Hebreus 12, versículo 1. Procure ocupar seu tempo com as coisas que lhe edifiquem. Envolva-se no trabalho do Senhor. Sempre há vagas na seara do Senhor. Se você estiver ocupado com as coisas de Deus e com aquilo que não lhe leve para o pecado, você caminhará seguro, longe do abismo. Ocupe seu tempo com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com os cultos, com os trabalhos da casa de Deus, com o lazer sadio. Ocupe seu tempo com a sua esposa, com seus filhos. Fazendo assim, você estará construindo cercas de proteção em sua volta e o pecado não terá poder sobre a sua vida. Precisamos tomar muito cuidado com o pecado. Precisamos tomar muito cuidado com a ociosidade espiritual. E assim a nossa mente poderá ficar aberta e o pecado entrará e as consequências dele são terríveis. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado pode trazer uma certa doçura por alguns momentos, mas depois o gosto amargo perdurará por muito tempo, trazendo consequências terríveis para você, para mim e para a nossa família. Então, que Deus nos guarde, que nós possamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos leve para longe do pecado. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Façam todos os viventes que há, passa o sábio e passa o tolo, passa o rico e o pobre vai passar, passa o milionário e o mendigo, mas o amor de Deus não passará. Passam todos os poderes daqui, só Jesus permanece. Oremos, Senhor. Irmãos queridos, Senhor nosso Deus, Pai de bondade, de amor e de misericórdia, obrigado por essa palavra, Senhor, de despertamento que o Senhor nos traz nesse dia. Meu Deus, nos livra, Senhor, do pecado. Ó Deus, ele é enganoso, porque ele oferece um prazer momentâneo, mas ele oculta as consequências amargas que nos traz depois. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos sempre ocupados com a nossa mente nas coisas do Senhor, nas coisas, Senhor, que nos mantém longe do pecado. Pai, sem a Tua ajuda nós perecemos, mas segure a nossa mão e dá-nos, Senhor, a Tua graça para estarmos sempre em vigilância. É o que te pedimos nesse dia, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. É Cristo que te quer salvar, por isso está a te chamar. Não te demores a decidir, que ainda há lugar pra ti. Vem que a porta aberta está, Jesus convida-te para entrar. Entra que a porta vai se fechar, ainda há pra ti lugar. Meus amados irmãos, assim nós estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia. E eu espero você amanhã para nós prosseguirmos
Amanhã estaremos lendo o capítulo 12 aqui de 2 Samuel. Que Deus lhe conceda um dia de paz, de bênção e de grandes vitórias. Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Jesus convida-te para entrar. Entra que a porta vai se fechar ainda.